Amados irmãos e diletos ouvintes, retornamos à nossa reflexão escatológica, a redenção da igreja no escopo da profecia, retomando do ponto 3, onde havíamos parado na semana passada. Estávamos tratando a respeito das distinções entre o rapto da igreja e a segunda vinda, a manifestação de Cristo em glória. E, numa transição rápida, dizemos que a translação compreende a retirada dos crentes, enquanto que, na vinda de Jesus, na manifestação em glória, requer a manifestação do Filho de Deus. O ponto 2, na translação, os santos serão levados nos ares, enquanto que na segunda vinda, Cristo voltará à terra. No ponto 3, onde paramos, na translação, Cristo vem buscar a sua noiva, enquanto na segunda vinda, ele retorna como a noiva. Eu havia lhes dito que ia apresentar 10 distinções acerca da vinda de Jesus, do rapto para a igreja e da manifestação em glória 7 anos depois, para que ficasse claro que a redenção da igreja, ela será no rapto da igreja, no que nós chamamos do arrebatamento. Isso de acordo com a profecia. No ponto 4, nós temos aqui a quarta distinção. A translação resulta da retirada da igreja e da inauguração e da instauração da tribulação, enquanto na segunda vinda resultará no estabelecimento do reino milenar. Então vejam, ouçam, senhores, que esse quarto ponto ele estabelece uma distinção bem clara. A retirada da igreja, enquanto que na segunda vinda o estabelecimento do reino milenar. A quinta distinção, a translação é iminente, ou seja, nós não temos como prever o dia, a hora. Toda tentativa não passa de mera especulação. Portanto, aqui no quinto ponto, nós observamos que a translação é iminente, enquanto a segunda vinda é precedida por uma multidão de sinais. E é tão interessante porque o Senhor mesmo afirma: e então vereis vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Este fato é reiterado por anjos no cume da ascensão, porque os varões são interrogados acerca de por que estáis olhando. E dizem ali os agentes celestiais: este Jesus, que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Portanto, esta referência não é a vinda para o rapto, porque o rapto não será visto. A sexta distinção é que a translação, o rapto da igreja, traz uma mensagem de conforto para a igreja, enquanto que a segunda vinda é acompanhada de uma mensagem de julgamento para as nações, porque o próprio Jesus estabelecerá o juízo das nações, para que as nações ovelhas recebam o reino como benditos do Pai, cujo reino foi preparado desde a fundação do mundo, enquanto que as nações cabritos sejam extirpadas, exatamente retiradas deste reino, com relação ao tratamento dado aos irmãos de Jesus, baseado na própria palavra do sermão profético do Filho de Deus, no capítulo 25 de Mateus, a partir dos versos 31 ao 46, quando tratam do juízo das nações. A sétima distinção está relacionada ao plano para a igreja, enquanto que na segunda vinda está relacionado com o plano para Israel e as nações. Vejam que na dispensação da graça, a igreja formada de dois povos, a igreja predita nas Escrituras, lá na festa do Pentecostes, pelos 2 pães de movimento que continha fermento, que continha mel, e isto podem observar os senhores, já um prenúncio profético, um tipo profético, uma prefiguração profética
da retirada da igreja, formada de judeus e gentios. Mas, na segunda vinda, a sétima distinção demonstra que o plano de Deus está voltado para Israel e as demais nações. A oitava distinção, nós temos aqui, na translação, os crentes serão julgados. Ora, os crentes foram julgados, os que creram e receberam a graça salvadora em Cristo, receberam, portanto, participação ao identificarem com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, identificaram também com o julgamento dos pecados da humanidade que Cristo sofreu. E, portanto, nós participamos em Cristo, tivemos os nossos pecados julgados e na imputação da justiça fomos declarados justos pela fé. Fomos regenerados pelo Espírito e estamos sendo santificados pelo Espírito e pela palavra. Porém, aqui, nós encontramos, nesta nona distinção, os crentes diante do bema, do tribunal de Cristo, não sendo um juízo de pecados, não está em voga, porque na Epístola aos Hebreus, o Senhor, Ele morreu pelo pecado, mas Ele virá sem pecado. Isso significa que o rapto da igreja não é para tratar a questão do pecado, mas recompensar os que viveram de acordo com o plano salvador estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Então os crentes serão julgados, enquanto que na segunda vinda, 7 anos depois, Israel e também as nações, Israel no juízo da grande tribulação, especialmente na segunda metade da 70ª semana profética de Daniel, e as nações no estabelecimento do milênio, depois da purificação da terra, para estabelecer-se o milênio aqui. Quando me refiro à purificação, estou fazendo referência à regeneração, predita por Jesus em Mateus 28, é reafirmada por Pedro, lá em 3 de Atos, versos 19 e 20. E nós aguardamos que a terra seja de fato preparada para o reinado do Filho de Deus, cumprindo aquilo que pelo pecado Adão não pôde fazer. Mas estamos tratando aqui especificamente da redenção da igreja no escopo da profecia. Estaremos abordando alguns tópicos relacionados a estes pontos, a esta teia escatológica composta de 12 doutrinas, mas aqui estamos abordando somente a redenção no escopo da profecia, porque não acreditamos que depois do rapto ficará ainda na terra a igreja, que será posteriormente, como dizem alguns, dada a segunda oportunidade. Não cremos que haverá segunda oportunidade, até porque a composição de igreja é de um povo tirado para fora. E a igreja ainda não foi tirada. E quando ela for retirada da terra, quando ela for tomada por Cristo, não haverá mais na terra a igreja que Jesus veio edificar. Mas haverá sim, sem dúvida, salvação para as pessoas, porém para adentrarem no reino e darem prosseguimento posteriormente ao estado eterno. Porque vejam que as nações que forem fiéis ao Senhor Jesus, elas passarão para o estado eterno. E aí nós encontramos lá uma doutrina em que Israel e os gentios viverão como os povos naturais da nova terra. Trataremos certamente em outro capítulo. Queremos ir para a 10ª distinção entre o rapto da igreja e a manifestação, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então nós temos aqui, no 10º ponto, na translação, a criação ficará intacta. Quando a igreja for retirada, quando a igreja for tomada, no traslado, num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo, segundo o apóstolo Paulo, a criação continuará como está. Mas na segunda vinda, é interessante esta 10ª distinção, porque a criação na segunda vinda implicará uma mudança. O próprio Senhor Jesus estabelecerá o cumprimento da profecia de Isaías,
Vejam, senhores, que o texto de Gênesis nos demonstra, lá no capítulo 1, nós encontramos do verso 29, 30, quando Deus, ele dá ao homem e aos animais, o homem, o fruto que produz semente, a erva verde, aos animais, a erva que não produz, ou seja, erva no geral. Portanto, os animais não foram criados como a natureza é totalmente pervertida, como a criação ficou depois do pecado. A natureza foi pervertida por causa do pecado. Imaginem, os senhores, que o leão voltará a comer palha como o boi. O leopardo e o cabrito, a vaca e a ursa e as suas crias pastarão juntas. Os ofídeos deixarão de ter veneno. E você poderá, amigo ouvinte, você que está me ouvindo, me acompanhando, exatamente pela internet, através desta gravação, você poderá até não ter o conhecimento e não crer nisso que estamos dizendo, mas o Senhor Jesus, na sua tentação durante os 40 dias, um dos evangelistas diz que ele conviveu com as feras. Pode observar, se quiserem me acompanhar, vamos observar Marcos, enquanto Mateus e Lucas observam a tentação do deserto. Marcos, ele usa um critério um tanto sutil, e é interessante observarmos que Marcos disse no verso 13 do capítulo 1, e eu quero ler, para você ver que exatamente Jesus fez isso. Ele demonstrou esse poder, não só no mar da Galileia, sobre a natureza mandando o vento e o mar se aquietar, mas veja o verso 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Se nós compararmos esses textos, nós vamos observar aqui que feras são animais selvagens, porque o grego aqui para feras é terion. Portanto, bestas, feras, animais selvagens, hoje seria os grandes felinos, que não foram criados assim. Então, a décima distinção de que o arrebatamento, a redenção da igreja, porque de fato o arrebatamento, o translado, o rapto, é a redenção do corpo, é a complementação da nossa salvação. Você poderá perguntar, e a nossa salvação não está completa? Sim, nós somos salvos de dentro para fora, espírito, alma e corpo, mas o nosso corpo ainda não foi redimido. Não podemos ainda, como o apóstolo diz na primeira epístola, capítulo 3, como ele é, o veremos, porque seremos semelhantes a ele. Veja que o verbo está no futuro. Ainda não somos assim, mas seremos quando a redenção da igreja ocorrer de acordo com o critério do plano de Deus estabelecido no escopo profético. Assim que esta distinção, esta décima distinção, e eu poderia ainda tomar outros pontos, mas eu não acho necessário prosseguir, porque não há necessidade de ir além. Eu quero apenas tomar aqui um texto sagrado para mostrar aos senhores dois pontos interessantes. O apóstolo Paulo, ele escreve primeiro aos Tessalonicenses, e ele diz isso no capítulo 4, verso 15, que é a esperança da igreja. E no capítulo 4, verso 15, ele diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que vivos ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele explica, ele faz uma exegese, ele complementa numa interpretação, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, olha a expressão do apóstolo, eles seremos arrebatados. E ele está tratando nesse texto da redenção do escopo da profecia. E eu quero lhes mostrar isso, exatamente, aqui no verso 51 do capítulo 15. E, aliás, quero ler o verso 50 e o 51 para podermos entender este assunto, porque estamos chegando para o final do nosso ponto.
Diz aqui: e agora digo isto, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com esta expressão de transformados, o apóstolo usando no original o verbo alasso, ele diz: será trocado uma coisa por outra, ou seja, a substância do nosso corpo será trocada pela substância do corpo glorificado, igual ao dos que ressuscitaram primeiro. E este aspecto, e este processo é a redenção do nosso corpo, no escopo da profecia que eu estou tratando. Deus vos abençoe. Até a próxima semana, quando daremos continuidade deste ponto em diante.